doutora Maria Fernanda está aqui com a gente, vai falar sobre a lei de alienação parental. Completa 10 anos, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Clara, desculpa. Muito obrigada por me receber mais uma vez aqui no seu programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho da lei da alienação parental. Tá. A lei da alienação parental, Clara, é uma lei que foi promulgada em agosto de 2010. Uhum. Então, amanhã nós comemoramos os 10 anos da Lei 12.318, que ela veio para tratar um pouquinho sobre alienação parental. O que é, doutora? Ela traz... O que é alienação parental? Explica pra gente. A alienação parental, Clara, na verdade, ela é um fenômeno psicológico, tá? Em que um dos genitores, né, ela pode ser praticada tanto pelo pai quanto pela mãe, mas um desses genitores, ele tem como objetivo afastar o filho do convívio do outro, que é quem nós chamamos de alienado, né? Então, aquele que pratica a alienação parental é o alienador e quem sofre alienação parental é o alienado. Então, esses atos, eles estão previstos na lei de forma exemplificativa. O artigo 2º da Lei 12.318, ela traz algumas possibilidades ou alguns exemplos de atos de alienação parental. Mas o principal deles, Clara, é a desqualificação do outro genitor, né? Então, normalmente, aquele genitor que não tem autoridade parental da criança, que não exerce a guarda da criança, ela faz o que for possível para afastar o convívio daquela criança ou daquele adolescente com o seu pai ou com a sua mãe. Falar mal. Falar mal. Olha, teu pai é Falar isso, mal, tua mãe é aquilo. Que quando você separa, né, doutora? Quando você separa do marido ou da esposa, não tem que, não é verdade? E a criança, eu imagino a criança, doutora, com os braços assim, um puxando do lado, outro puxando do outro, né? Separe, mas não quer, separa, não viva no inferno, mas deixa a criança de lado, não fala mal, não adianta. E tem casos que o casal ainda coloca a criança para observar o outro. Não é verdade, doutora? Com certeza. Não, assim, aquelas falas, a sua mãe é maluca, né? O seu pai não presta, o seu pai, ele não gosta de você, tá vendo? Ele chegou atrasado, você não tá em primeiro lugar na vida dele. Então, essas situações vão programando a criança ou o adolescente para deixar de gostar daquele genitor. Né? Isso é uma situação muito grave. Por quê? Porque as partes, elas estão ali tão envolvidas naquele conflito, né? Porque isso normalmente acontece, a alienação parental, após um divórcio, né? Após um rompimento dessa relação conjugal. E os pais ali, eles estão tão envolvidos, né? Esse casal está tão envolvido no conflito que ele começa a usar o filho como vingança do outro, porque ele quer a infelicidade do outro. Então ele não percebe que, usando o filho, ele está prejudicando o próprio filho, né? A maior vítima é a criança e o adolescente. Que vai ficar com problemas depois. Você vai ter que dar um jeito depois com a cabeça dessa criança. Se você quer separar, separe, isso que eu falei, mas não coloque as crianças no meio. Em 10 anos, essa lei mudou? Mudou? O que tem de diferente? 10 anos, né? Nós estamos, assim, a ideia é que a gente possa ter políticas públicas, possa movimentar a rede de atendimento dessas crianças, possa orientar, possa educar as pessoas do que é alienação parental. Isso é muito importante, porque às vezes tem algumas pessoas que praticam esses atos sem nem saber que estão realmente praticando, né, situações que podem prejudicar a criança. Então, essa educação é muito importante. Nesses 10 anos aí que nós temos essa lei, isso tem acontecido, né, uma educação maior, uma orientação maior, e atualmente, claro, nós temos aproximadamente 15 projetos de lei que buscam ou revogar a lei da alienação parental ou modificá-la, implementando melhorias. Né? O importante é que o debate tenha aumentado, né? E o Poder Judiciário ele tem trabalhado no sentido de coibir essas práticas, de advertir os pais e, se perceber que a situação é grave, que está realmente havendo uma alienação parental, o Poder Judiciário tem feito a intervenção na tentativa de impedir a prática desses atos.
Tá, tem uma pergunta, como é o nome dela? A Luciana, ela quer saber como que a alienação parental pode ser usada como prova. Porque geralmente é a parte de você falar, né? O diálogo, não é a parte física, né? Como se comprova que isso está acontecendo dentro de casa? A criança tem que ser escutada por um juiz, tem que ser ouvida por um juiz. É assim que a gente fala, né? É isso que ela queria saber, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Passei a pergunta Clara, certa. isso depende muito da situação concreta. Realmente, assim, a maior dificuldade do processo de alienação parental é a prova. Tá? Nós conseguimos identificar se realmente está acontecendo ou não alienação parental. Como isso é feito normalmente? A criança será ouvida pelo juiz? Isso depende. Depende de uma série de circunstâncias, depende do processo, da idade daquela criança. Normalmente, essa criança ela será acompanhada por um psicólogo. Aí, muitas vezes, o psicólogo do juízo. Então, um psicólogo, uma pessoa de confiança do juiz, que vai escutar a criança e, principalmente, também acompanhar a família da criança. Não é só a criança, né? O pai precisa ser ouvido, a mãe precisa ser ouvida. Sim. Então, levar essa situação para o juiz por meio de um laudo, ou muitas vezes até o juiz ouve, existem instrumentos para que o próprio juiz possa ouvir essa criança na presença de um psicólogo também, para que possa, então, avaliar se está ocorrendo ou não a prática desses atos dentro do processo. Mas, de fato, a maior dificuldade que nós enfrentamos é a prova. Mas ela é possível, sim, pela escuta da criança, pela escuta da família e também por áudios, por vídeos, por gravações, por trocas de mensagens, por depoimento de testemunhas que participam da vida daquelas crianças, daqueles adolescentes. Então, a prova, sim, ela é possível de ser realizada. Muito obrigada, doutora. Que Deus abençoe. Obrigada pela sua participação totalmente explicativa. Muito obrigada. Gostei do quadro. Be thankful, né, for the little things. Então, agradeça pelas pequenas coisas, aqui está escrito, pelas pequenas coisas.